E um sentimento bastante comum no Dia de Finados é a saudade de alguém especial que já se foi. Um sentimento que nunca passa, mas que pode ser transformado de dor em uma boa lembrança. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto, quem vai conversar com um especialista é Alberto De Angeli. Alberto, exatamente como o Soler falou, né? Com o tempo, essa dor pode se transformar numa lembrança, é isso? Mas era mais ou menos por aí. É preciso administrar esse momento, vivê-lo de forma intensa, até para superá-lo o mais rápido possível. A psicóloga Margarete Alves atende muita gente com esse problema. Margarete, qual que é o tempo razoável da duração da dor do luto? Até quanto tempo? Tá, esse processo demora em média, vamos colocar assim, de 6 meses a 2 anos. Quando a gente percebe que se estende, né, sempre é sugerido para que a pessoa procure a ajuda de um profissional, porque talvez sozinha ela não está conseguindo fazer esse processo de superação, né? Tem muita gente que fala assim, esquece disso, não trata nesse assunto. Não é por aí? Não é por aí. A pessoa precisa elaborar o luto. Elaborar o luto significa entrar em contato com a tristeza, muitas vezes também com a frustração, com a raiva, às vezes uma revolta que vem por não aceitar o que aconteceu. Então é importante que ela entre em contato com a emoção, para que aos poucos, o tempo ajuda bastante, mas ela precisa querer se ajudar, né? Poder olhar para esse momento, por mais difícil que seja, como uma oportunidade de crescimento, coisas que ela tem para aprender, para rever, né? E ficar com lembranças positivas da pessoa que se foi. Isso também é muito importante. Tem muita gente que se entrega, passa a ser vítima da situação. Não é por aí também. É muito comum que as pessoas deprimam, né? E a gente entende isso porque é uma tristeza profunda. Às vezes, algumas situações ainda que são pegas de surpresa, mais difícil ainda. Então é importante que a pessoa não se isole, mas ela se cerque de familiares, amigos, que ela possa falar sobre a dor dela. Isso vai, de alguma forma, preenchendo esse vazio. Religião, fé, indispensáveis nesse indispensável, momento? Né? Indispensável. Nós ocidentais somos muito mal preparados para esse momento da morte. Então eu acredito que a fé ajude bastante. A gente sabe que a gente está aqui de passagem. Entender que nós estamos indo para um lugar muito melhor, isso sempre ajuda, né? Do que você imaginar que a morte é um fim em si mesmo, né? A gente conversava agora há pouco, você fala que o momento do luto também é um momento de aprendizado, de amadurecimento. Sim. De que forma? Então, a pessoa pode olhar para a própria vida, rever alguns valores, né? O que ela tem feito da própria vida, perceber que nós temos uma limitação, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa nesse momento, ela tem uma evolução, ela dá um salto qualitativo porque ela percebe que muitas coisas que ela está apegada não são tão importantes assim e que ela pode rever e mudar o curso da própria vida, né? Nesse momento. Ou seja, um momento decisivo para até encarar a vida de uma forma diferente. Completamente, né? Então ela pode melhorar como ser humano, apesar da dor, né? Nós podemos olhar para isso como um grande desafio, né? É importante não se desanimar, não se entregar, mas poder olhar para isso o tempo que for necessário, se recuperar e seguir, tocar a vida em frente. Tomar decisões importantes no momento de luto. É arriscado? É arriscado, porque geralmente a pessoa está emocionalmente muito abalada. Então a chance dela se arrepender depois é muito grande. Então é importante que as pessoas que de alguma forma cercam, né, a ela, possam orientá-la e dizer, não toma uma decisão importante, como mudança de emprego, mudança de cidade, né, coisas que vão ter uma repercussão muito grande depois, porque ela nesse momento, racionalmente, ela não está funcionando tão bem, né, porque as emoções estão à flor da pele. Então espera um pouco, deixa a poeira baixar e depois toma a decisão que for necessária. E quando se trata de crianças que acabam perdendo o pai, a mãe, como que os amigos, os parentes devem lidar? Então, às vezes a criança ela tem uma dificuldade de poder entender o que é que está acontecendo de fato. Então, assim, da mesma forma, se cercar de muito afeto, cuidado, proteção, carinho, né? Para que essa criança, aos poucos, e ela vai fazendo as perguntas. À medida que ela faz as perguntas, o que é a morte, para onde, né, meus pais foram, por exemplo, as pessoas que ela perdeu, você vai explicando numa linguagem, né, na medida que essa criança possa entender. Mas também necessário um tempo, né? E esse cuidado todo, né, que se cerca a criança para ela poder superar também. A gente vê muitos jovens aí que perdem o pai ou a mãe, o pessoal chega e fala, você tem que ser o homem da casa agora, você tem que ser a pessoa que vai tomar a frente da família. É uma responsabilidade pesada para um adolescente, para um jovem. Sem dúvida, ele ainda não está preparado para arcar com tanta responsabilidade assim. Então, é um peso muito grande, é um marco muitas vezes na vida dele. Então, cuidado, as palavras nesse momento têm um peso muito grande. Essa pessoa, ela precisa ser cuidada e não já, de alguma forma, receber uma responsabilidade tão grande. Tá ok, obrigado pela participação, pelas orientações aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Tá ok.